Muito bem, muito criativo. Mas a ideia é, como ele disse, não há nada de bom em nós. Nós sempre queremos achar que há algo de bom em nós, né? Principalmente pastores, né? Prega a palavra, vive na igreja, trabalha no serviço do Senhor. A ideia é o próprio pastor achar, não, né? O irmão até diz que acha que nem a gente nem tem pecado. Então, isso é muito sutil. E é muito gritante também ao mesmo tempo. Muitos crentes caem nesse problema, achar que mesmo depois de convertidos não temos pecado. Temos, né? E são tantos que você nem percebe. E essas mensagens como a que ouvimos, devem nos alertar. O fato de eu estar na igreja, louvando, orando, participando, não significa que eu não sou um pecador e que todo o meu ser foi corrompido pelo pecado e que pela graça de Deus aqui fomos salvos pelo Senhor Jesus. E aí podemos começar a fazer coisas que agradam a Deus. Mas na verdade, a depravação total fala que todo ser, né, cada fio de cabelo, até a unha do pé, foi totalmente corrompida pelo pecado. E então vem o segundo elemento, né, do acróstico no português, telip, que é a eleição incondicional. Então esse é um segundo aspecto muito importante, porque nos mostra que a salvação não vem a partir de nenhuma obra humana. Ela é incondicional, não há condição. Não houve condição para você ser escolhido por Deus para crer em Jesus. Não houve condição. Não é porque você é batista, não é porque você é bonzinho, né? Não é porque você tem algo em você que fez você entender. Às vezes a gente diz muito assim, né? Não, se eu explicar melhor, se o pastor for lá explicar o evangelho melhor, fulano vai se converter. Aí minha resposta é, vai não. Porque se você explicou, mesmo que você não explicou tão bem quanto gostaria, mas explicou, pregou o evangelho, falou da necessidade de salvação, se o Senhor não agir, não se converte. Me lembro na minha adolescência, quando estava na praça lá na cidade 2000, e uma senhora da Assembleia de Deus estava pregando para um homem sentado no banco da praça. E essa é uma vovozinha, né? Mas ela gritava tanto com esse homem, e era do inferno para lá. Creia agora, senão você vai para o inferno. E ela, por amor que ela tinha, aquele homem queria que ele fosse salvo. Mas ela não entendia que não adianta vociferar, nem balançar a pessoa, nem obrigar, nem ficar horas e horas apelando, insistindo e tentando. Não adianta. É pregar o simples evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Deus, Ele vai agir, se Ele escolheu. Não há condição alguma para a escolha de alguém para a salvação. Nada, zero. E esse é o aspecto deste ponto. Vamos observar aspectos históricos, bíblico-teológicos e também aspectos práticos. Dentro da eleição, e nós entendemos o ato de Deus nos escolher, mesmo não havendo nada de bom em nós, isso já é sintetizado por uma palavra, amor. Né? Como é que você escolhe uma pessoa? Né? Você escolhe uma pessoa para casar, você viu algo de bom nela, não é verdade? Você não vai escolher uma pessoa que você não viu nada de bom, até porque o casamento não vai dar certo. Você vê alguma coisa boa. Você vê algo que lhe atrai, né? ou fisicamente, ou intelectualmente, ou emocionalmente, em outros aspectos. Você vê um conjunto que lhe atraiu, lhe chamou a atenção, pronto, vou casar. Esse é o amor humano, e é assim mesmo. O amor de Deus, ele é diferente. Ele não viu nada de bom, nada, nem a sua inteligência, nem a sua aplicação nas coisas da vida, nem a sua habilidade, nada, não viu nada de bom. Mas ao observar a eleição, nós estudamos também a predestinação. Alguns dizem que é a mesma coisa. Alguns estudiosos vão dizer, não, predestinar é a mesma coisa que eleger. Mas não necessariamente. A predestinação é a escolha de Deus, a escolha que Deus faz de pessoas para a vida eterna e para a morte eterna. Há uma dupla predestinação. A predestinação é para a vida eterna e é para a morte eterna. Quem vai para o céu, para o novo céu e nova terra, Deus escolheu.
Quem vai para o inferno, Deus preteriu. E essa pessoa vai estar no inferno porque foi do querer de Deus. Isso é a predestinação. Então a culpa é de Deus porque aquela pessoa vai para o inferno? O que é que vocês acham? Não. Porque ela vai baseado nas suas obras de pecado. Ela é condenada pelo seu próprio pecado porque ela quis pecar. Mas independente da escolha humana, e o ser humano só tem uma escolha. Quando ele nasce, qual é? Pecar. Ele pode escolher Deus? Não pode. Ele quer escolher Deus? Não quer. Então aquele hino que diz: as nações clamam por Jesus, elas não clamam. Vamos lá pregar, tem um hino, me esqueci exatamente qual é, o pastor Jaime tivesse que lembrava. As nações clamam pelo Senhor, vamos cruzar, os mares para levar o evangelho. As nações estão clamando, o continente africano clama, a China clama por Jesus. Não clama, eles não querem Jesus, eles matam missionários, prendem os missionários, mas nós vamos enviar mais missionários, porque esse é o amor de Deus. Então o homem não quer Deus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos regenerou, nos escolheu, nos salvou, nos regenerou para vivermos segundo o querer dEle. O homem, ele é condenado à morte eterna porque ele pecou e escolheu o pecado, que é a única escolha que ele tem por causa do pecado de Adão. E todos nós pecamos à semelhança do nosso pai de raça, Adão. Mas o Senhor escolhe, interfere, quando escolhe para a salvação e para a vida eterna. Então a predestinação é a escolha de Deus nestes dois aspectos, para a vida eterna e para a morte eterna. Historicamente, a doutrina se originou muito antes de Calvino. A predestinação para a eleição foi muito antes de Calvino. Já começou num embate entre dois grandes teólogos, Agostinho e Pelágio. E talvez você diga, e por que falar desses nomes históricos? Não basta observar na Bíblia? Certamente, esses homens estavam lutando nos textos bíblicos. A diferença é que hoje a academia, a universidade, ela é secularizada. A teologia praticamente foi banida, da nossa sociedade. Tanto que até os crentes têm medo do nome teologia, porque parece um negócio acadêmico, mas teologia é o conhecimento de Deus para a vida prática. Teologia basicamente é você estudar a palavra de Deus para viver o que Deus quer. Só que é um nome realmente um pouco mais acadêmico. Nesse período, Idade Média, até chegar ao século XVI, XVII, ainda se olhava na Bíblia as respostas para a vida, para a política. Hoje, quem que vai olhar as respostas da política na Bíblia? Só os crentes, e alguns de modo muito errado. Então, você não vai encontrar nas universidades um debate político à luz da Bíblia. Não vai, porque eles baniram isso, a sociedade baniu a Escritura e a teologia e Deus do seu convívio, da zona urbana, tirou. Isso se chama secularização. E o que nós estamos fazendo aqui, a igreja tem que fazer é trazer de novo a Bíblia para dentro da rua, para dentro da praça, para dentro da política, não no sentido errado, entendam, mas para enxergar tudo à luz da Bíblia, da teologia bíblica correta do Senhor. Então, Agostinho e Pelágio, eles trabalharam aí, lutaram bem antes da reforma, século V ali, dentro da ideia da predestinação. Então, para alguns o termo, como eu falei, é intercambiável. Predestinar é igual a eleger, mas Deus predestina para a eleição e para a preterição, ou seja, aqueles que serão condenados. Então, se refere à escolha que Deus faz de indivíduos para a vida eterna ou a morte eterna. A eleição é um aspecto positivo, só para a vida eterna. Pensando então num aspecto histórico, essa elaboração da doutrina da predestinação se deu a partir de discordâncias. Como assim? Nunca se pensou em elaborar sistematicamente uma doutrina. Isso só aconteceu quando surgiram contestadores. Quando surgem as pessoas contestando a Bíblia, vamos elaborar aqui.
como o pastor colocou. Primeiro vieram as ideias de Jacob Armínio, sistematizadas. Então veio um sínodo para refutar biblicamente o ensino errado. Daí surgem os livros explicando, isso aqui é errado, esse é o certo. Então, enquanto não havia alguém indo contra, a Bíblia estava lá, todo mundo estudando, ok. No momento que vieram as heresias, os ensinos distorcidos, houve necessidade de que alguns estudiosos da época, no caso Agostinho, se levantassem enfatizando o ensino verdadeiro. No caso aqui, sobre a eleição. E então, as implicações lógicas acerca da predestinação não foram elaboradas antes de Agostinho. Agostinho já no século IV, século V, então, ou seja, praticamente os primeiros 5 séculos da igreja, não houve questões com relação à eleição, a não ser com Agostinho. Lembre que Calvino já é século XVI, né? Por 17, né? Já século XVI para o século XVII. Então, o que Calvino escreve sobre as doutrinas da graça e sobre a eleição, basicamente ele estudou em Agostinho. E esse foi um pensamento vigente naqueles que eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Os católicos, embora seguiram outros escritos de Agostinho, os errados, por exemplo, Agostinho foi quem propôs a doutrina do purgatório. Que coisa, né, terrível. Os católicos seguiram isso de Agostinho, mas não seguiram a doutrina da eleição. Eles seguiram mais o aspecto semelhante ao de Pelágio, que também é muito parecido com o de Jacob Armino. Pelágio, ele foi um monge britânico. Quando Calvino estava em Genebra, eu falei confundi, mas é Pelágio, um monge britânico. Depois eu vou falar de Calvino e de Jacob Armino e do professor de Armínio. Pelágio foi um monge britânico, transferiu-se para Roma e ali tornou-se um mestre benquisto. Ele era um moralista e um teólogo muito bem conceituado na época. E ele desenvolveu alguns aspectos da doutrina, onde ele afirmava que o homem ele não era tão depravado assim, onde o homem poderia viver, se santificar ao ponto de chegar a não pecar. Não é? Ele dizia, cada pessoa entra no mundo com uma vontade, sem propensão alguma para o mal. Pelágio desenvolveu essa doutrina na época, sem propensão ao mal. Você nasce, você não é propenso ao mal, você já nasce querendo fazer coisas boas. Então ele acabou com a doutrina da depravação total. A queda de Adão, diz Pelágio, não tem efeito direto na capacidade do ser humano de fazer o que é correto e bom. Então nós acreditamos que o pecado de Adão, como o pastor Bruno leu aqui, Romanos 5, verso 12, é muito claro, o pecado entrou no mundo por um homem, assim, né, a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É a Bíblia, está escrito. Mas ele disse que não. O pecado de Adão não afeta o homem de modo negativo, de modo que o homem pode fazer o que é bom e correto. Cada indivíduo é diretamente criado por Deus, assim como Adão. Diretamente criado por Deus. Foi o que Pelágio disse. É óbvio que ele está errado nisso, né? E por isso não herda de Adão o mal, nem a tendência para ele. O homem não nasce pendendo para o mal. Então veja que ele discordou completamente desse aspecto da depravação total. Então, por conta disso, Deus não considera o homem responsável pelo pecado que comete, então o homem não nasce nessa condenação. Pelágio, então, ainda vai dizer que Deus não exerce coerção especial alguma sobre qualquer pessoa para escolher o bem. Não há obra interior de Deus na alma do homem. Não precisa Deus agir na alma do homem. O próprio homem, ele consegue fazer coisas boas. É o que Pelágio está dizendo. Lá para o século V, depois de Cristo. A graça está disponível igualmente a todas as pessoas. Ela consiste em o chamado livre-arbítrio, compreensão de Deus por meio da razão, a lei mosaica, o exemplo de Cristo. Então, obviamente, esse ensino de Pelágio chega a uma conclusão lógica. Para que Cristo morreu na cruz? Se a razão humana leva o homem a compreender Deus e a querer Deus, e a buscar a Deus e a fazer o bem sem uma intervenção sobrenatural na alma humana, porque Jesus Cristo morreu? Perde o sentido, não é?
Perde o sentido. O progresso na santificação, segundo Pelágio, é feito pelo mérito. Para nós entendemos que a santificação é pela graça, para ele não, é o mérito. E a predestinação das pessoas por Deus está baseada inteiramente em sua previsão da qualidade de vida delas. Como é que Deus predestina, segundo Pelágio? Deus, ele vê o futuro daquela pessoa, o futuro de qualidade de vida e de santificação daquela pessoa, por isso escolhe para fazer parte do seu povo. Na verdade, Deus escolhe algo que ele viu que o homem vai fazer com a sua própria capacidade e mérito humano. Então não tem graça nenhuma de Deus aí. É tudo trabalho humano. Isso lhe lembra algumas denominações evangélicas, eu não vou dizer o nome, mas você deve se lembrar aí, onde o mérito humano é mais importante. Algumas denominações evangélicas chegam a dizer que você pode viver em tal grau de santidade de não mais pecar. Isso é o pelagianismo do século V, lá depois de Cristo. Isso é impossível, a Bíblia não diz isso. Veja o texto que o pastor Bruno leu aqui de Romanos 7, sobre o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 21, a epístola de Paulo aos Romanos trata do homem natural, pecador sem Cristo, mas do 3, 22 em diante, já vai tratar do homem que é justificado pela fé em Cristo. O capítulo 7 está dentro dessa seção. Paulo está falando dele, um homem salvo, mas que reconhece o seu pecado e que precisa da graça de Deus. Então, Pelágio chegou a afirmar que é possível viver sem pecar. Qual a base bíblica de Pelágio? Veja, Levítico 19, verso 2. A base bíblica de Pelágio foi Levítico 19, 2, que diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você tem que ser santo como Deus é santo. Se Deus é santo no sentido de não ter pecado, você tem que ser santo como Deus é, sem pecado. Então ele entendeu que o ser humano tem condição. Óbvio que isso é uma leitura muito rasa, muito míope da Escritura. Por isso, todos nós crentes no Senhor Jesus temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo a versículo, dentro do contexto, para não tirarmos conclusões precipitadas. Porque se você ler esse versículo sozinho, dá a entender isso, Deus é santo, eu tenho que ser santo como Deus é sem pecado, então eu tenho que lutar para ser sem pecado. Mas isso não existe na humanidade. Deus é o nosso padrão, mas nós não conseguimos a santidade exatamente como a do Senhor. E lá em Mateus 5,48 é outra base de Pelágio. Portanto, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então e outros textos da Escritura que diz que nós devemos imitar a Deus. Então a ideia que ele toma é, então você tem que ser uma pessoa sem pecado. Sabemos que isso é impossível. A resposta de Agostinho às doutrinas de Pelágio começam a fundamentar, a sistematizar, melhor dizendo, o que nós entendemos como a eleição, a doutrina da eleição e da predestinação. E então, Agostinho vai dizer primeiro, a seriedade do pecado de Adão, como também foi colocado aqui. Esse pecado não foi somente de Adão, todos nós herdamos esse pecado, porque o pecado ele não é só espiritual, a salvação não é só espiritual, a nossa vida não é só espiritual. Chega lá no culto de oração, irmãos, ore pela minha vida espiritual. Você não é espírita, você é crente no Senhor Jesus, você pede oração pela sua vida. Tudo na vida é espiritual, não tem o material e o espiritual, é completo, é um todo. Olha Romanos 5,15, Romanos 5,15, diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então veja, com a ofensa de um só homem, falando de Adão, veio o pecado sobre muitos. E pela graça de Deus, de um só homem, Jesus, será abundante sobre muitos. Então, e lá em 1 Coríntios 15, fala que teve o primeiro Adão e o segundo Adão, o último Adão. O primeiro Adão é Adão, que é o pai da raça humana, que pecou e todos pecaram. O segundo Adão é Jesus, que pela graça redime
parte da raça humana. O pecado afeta o espírito e o corpo. Então, quando Adão pecou, o corpo dele foi afetado. O DNA dele foi afetado. E quando ele concebe e gera uma pessoa, ela já nasce pecadora, propensa ao pecado. E quando ela começa a ter consciência do que é certo e do que é errado, ela peca, ela decide pecar. Isso é óbvio, é fato. Por exemplo, você precisa ensinar uma criança a mentir? Ela já sabe. Mas você tem que ensinar a verdade, não é não? Você precisa ensinar uma criança a roubar? Eu estou falando criança, não é porque só as crianças mentem e roubam, não é isso não. É porque já desde o comecinho, né? Você pega uma criancinha pequenininha, começou a andar, se der bobeira, ela pega o que não é dela. E mesmo você ensinando, ela ainda pega o que não é dela. Quem nunca roubou uma borracha na escola? Ou quem nunca foi com o pai lá no supermercado e vendo um bombom dando sobre... Não é? Nunca? Não? Érica? Nunca? Brincando, né? Eu estou brincando, é claro que talvez você não fez isso, mas de modo geral, muitas crianças fazem. Por quê? É o pecado. Ninguém ensinou ela a pecar. Eu me lembro que meu irmão disse: vai lá no supermercado, pega uma cola para mim. E eu fui abestado, né? Quer dizer, ele era o cérebro, né? E eu fui lá pegar a cola, né? No supermercado, e fui pego. Já pensou? Mas bem, pecado, né? Então, todos os seres humanos começam a vida entendendo nessa condição de pecado. Somente a graça de Deus é que nos liberta desse pecado. Essa graça, embora irresistível, não age contra a nossa vontade, mas em combinação. É um milagre de Deus mesmo. Essa linha de argumentação levou Agostinho a concluir que a nossa escolha pelo bem ou a nossa prática dele são inteiramente consequência da graça de Deus. Então, se você fez uma coisa boa, foi a graça de Deus. Se você pecou, foi você. Né? Então, você pregou o evangelho, graça de Deus. Aí você brigou com o irmão, pecou, o pecado é seu. Toda a glória é de Deus. Essa é a fé que não é humanista. Essa é uma fé bíblica onde o Senhor é o centro de tudo. Tudo que a gente faz aqui, se a gente fez bom, fez bem, é graça, é glória para Deus. E nós devemos glorificar o Senhor por isso. Erramos, fui eu. Eu errei, né, e pedi perdão. Essa eleição de certas pessoas não depende de forma alguma da consciência prévia de Deus do que elas fariam. Pois, ao contrário, qualquer boas obras delas dependem de Deus lhes conceder sua graça. Então, alguns vão dizer assim, pensando já no arminianismo: Deus, ele escolhe aqueles que ele viu no futuro que vão crer em Jesus, ou que vão fazer coisas boas. Mas como? Se é Deus que dá a graça para a pessoa fazer alguma coisa positiva e boa, como é que Deus precisa ver o futuro? Se Deus determina todas as coisas. Nesse pensamento, há um grande erro. Qual o erro? É de que o homem chega a Deus por alguma obra. Entende? Por alguma obra. E ele não pode, porque foi Deus que escolheu, e essa escolha implica que Deus chama. Aqueles que Deus escolheu, Deus chamou e vão crer. É impossível um eleito de Deus não crer em Jesus. E a graça de Deus é irresistível. Ela é irresistível. Quando Deus chama, a pessoa obedece. É incrível. E ela vai, mesmo não entendendo todas as implicações. Então, os ataques declarados e abertos de Agostinho levaram à condenação do pelagianismo pelo Concílio de Éfeso em 431, um ano depois de sua morte. O que prevaleceu então, no entanto, não foi o ensino de Agostinho, o da eleição, da predestinação, o correto, mas um semi-pelagianismo, né? A possibilidade ainda de alguma ação humana no momento da salvação. Um
pelagianismo. Foi o que dominou nesse período da Idade Média, apesar do pelagianismo ter sido condenado no concílio. O que é esse concílio? As igrejas da época se juntavam, debatiam sobre essas questões, porque Pelágio, um grande estudioso, se levanta com uma questão estranha, esquisita, e as igrejas representadas ali votam. Nós não queremos o que Pelágio disse, nós queremos esse ensino. Na modernidade, hoje, pensando no nosso contexto, isso é feito muito nas associações das igrejas. Cada denominação tem a sua associação, tem o seu concílio, as denominações, né? Tem o seu fórum, e ali as igrejas representadas se reúnem para debater questões acerca da Bíblia e da prática da Bíblia na sociedade. E ali elas votam. Por exemplo, certas igrejas batistas no Brasil abriram para a ordenação do ministério feminino. Foi decidido lá nas reuniões destas igrejas batistas, permitindo, concordando e adotando o ministério pastoral feminino, que nós entendemos que não é bíblico. Então, escolheram. Então, isso existe ainda hoje. Só que naquela época afetava toda a sociedade. Hoje, mais os crentes, os evangélicos e as denominações especificamente, só para você compreender esse pensamento. Prevaleceu essa doutrina do sinergismo, que defende que Deus, o pastor Bruno falou disso, defende que Deus e o indivíduo juntos realizam o que precisa ser feito para a salvação. Ou seja, Deus participa na salvação humana, sim, mas o homem também. Talvez agora os irmãos entendam porque eu não tenho a prática de pedir para ninguém levantar a mão para crer em Jesus. É por estes motivos, né? Então, aqueles que vão crer, eles vão vir e vão dizer, olha, eu me arrependi dos pecados e eu quero crer nesse Jesus. Porque era assim no Novo Testamento, era assim que acontecia. Havia a pregação e depois o povo reagia. E agora o que é que a gente faz? Arrependa-se e seja batizado, né? Pressupõe que ele já ia crer e logo seria batizado. E então, esse foi o conflito inicial sobre a doutrina da predestinação, e daí surgiu a necessidade de Agostinho marcar qual o ensino correto. Entendam, nem tudo que Agostinho escreveu está certo. Como eu disse, ele falou da doutrina, ele formulou a doutrina do purgatório, que nós entendemos que não está na Bíblia. Mas nisso, Agostinho acertou. E Calvino reflete, já muitos séculos depois, esse ensino bíblico de Agostinho. Então, houveram vários debates ao longo dos séculos, do século XI ao XIII, sobre a predestinação, a eleição. Diversos teólogos de renome defenderam a posição de Agostinho. Tomás de Aquino seguia uma posição muito próxima nessas questões, argumentando que Deus determina que algumas pessoas sejam salvas e outras não, nesse aspecto da dupla predestinação, para a eleição e para a preterição. Até a época da Reforma, a tendência predominante na teologia católica foi uma propensão ao pelagianismo. O pelagianismo é aquela ideia de que você não nasce pecador, mas você nasce com algo bom em você que lhe leva a buscar a Deus. Então o catolicismo seguiu como um pelagianismo durante todo o período da Idade Média. E ainda hoje, né, acredita que o homem com as suas obras tem condição de buscar o Senhor. Nós crentes no Senhor Jesus Cristo, dessa linha historicamente chamada protestante, entendemos que não temos condição de buscar a Deus como deve ser. Óbvio que o mundo todo busca um Deus aí, mas o Senhor da Escritura, Pai do Senhor Jesus Cristo, não temos condição, a não ser se o Senhor nos buscar primeiro, aí temos condição. Então veja que grande amor. Nunca íamos escolher o Senhor, nunca. Ele que nos escolheu primeiro. O que é que ele lucrou com isso? O que é que Deus lucrou com isso? Nada. Então, isso deve estar na nossa mente quando vamos escolher as coisas de Deus. E isso é o que deve mover a nossa fé prática para fazer tudo para Deus. É isso. O Senhor não poupou esforços e nem lucrou nada
Às vezes a gente escolhe uma igreja pensando, o que é que eu vou lucrar com essa igreja? Lucrar no aspecto positivo, né? Não estou lucrar no aspecto positivo. A igreja tem a quadra para eu jogar bola? Um exemplo, né? Eu vou para aquela igreja porque tem uma quadra para eu jogar bola. A gente tem que pensar diferente. Eu estou na igreja para servir ao Senhor pelo que Ele fez por mim. Como eu vou servir ao Senhor? Não é ao pastor, não é aos irmãos, mas ao Senhor, obviamente, em primeiro. São as implicações práticas dessas verdades. Então, tem uma ênfase, nosso tempo é muito curto. Lutero insiste em que todas as objeções à posição agostiniana derivam da sabedoria da carne, que é a razão humana. Então, Lutero ele também seguiu o ensino de Agostinho. Seus comentários de Romanos 9 enfatizam muito isso, pensando em Lutero. Calvino, por sua vez, asseverou que o estudo da predestinação não é meramente um exercício acadêmico, mas também um exercício prático. E essas aplicações referem-se a isso, um exercício prático da doutrina da eleição, da predestinação. Calvino, ele começou a universidade de teologia em Genebra, e ele teve um aluno. Esse aluno foi Teodoro Beza. Teodoro Beza foi, não só aluno, mas o substituto da cátedra de Calvino na universidade. E Teodoro Beza seguiu basicamente os ensinos de Calvino sobre a dupla predestinação, expandindo somente em alguns aspectos. Um dos alunos de Teodoro Beza foi Jacó Armino. E então Armino discordou de algumas questões e propôs os pontos que foram apresentados aqui. Jacob Armino foi um pastor popular em Amsterdã, estudou sobre a tutela de Beza, passou a ter dúvidas sobre a doutrina da dupla predestinação e ele foi acusado de semipelagiano e até de ser católico naquela época, né? Então, concepções rápidas do que Armínio propôs e que estão nas igrejas evangélicas hoje. Isso é muito interessante. Isso aqui séculos e séculos e séculos atrás, mas o que Armínio fez foi sistematizar algo que até hoje se pensa nas igrejas evangélicas e que é um erro. O primeiro decreto absoluto de Deus com respeito à salvação não foi a designação de alguns indivíduos para a vida eterna e de outros para a condenação, que é o que nós cremos. O primeiro decreto de Deus, antes de não existir nada, Deus escolheu uns para salvar, sem nem as pessoas existirem. Hoje tem 7,5 bilhões de pessoas no planeta, né? Desde Adão até hoje, e até o último homem que vai nascer, a última mulher, não sei quantos bilhões, trilhões de pessoas haverão existido. Todos estes, antes de Deus criar qualquer coisa, o Senhor na mente dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decretaram: esses salvos, esses não. É o que a Escritura ensina. E para nós é difícil entender isso, né? Mas essa é a ideia da predestinação. E essa doutrina talvez venha na sua mente: isso é injustiça. Como é que Deus faz isso? Mas o Senhor é soberano, e na soberania de Deus, o ser humano, ele simplesmente se submete ao querer e à vontade de Deus. Não ao querer e à vontade de uma igreja, mas ao querer e à vontade de Deus, como revelado na Escritura. Essa doutrina, ela nos humilha, ela nos faz refletir sobre a nossa condição e o quanto realmente precisamos do Senhor. E então Armínio, ele chega a dizer: mas o primeiro decreto foi de seu Filho Jesus Cristo para ser o Salvador da humanidade. O primeiro decreto foi esse, né? Segundo Armínio. Mas ele estava preparando a base para uma segunda concepção. Ele vai dizer: o segundo decreto de Deus, Armínio diz, foi que todos os que se arrependessem e crescem seriam salvos. Foi o segundo decreto. Todos os que se arrependessem e crescem seriam salvos. Mas como eles iriam se arrepender? Não importa. Então ele estava já usando a base de Pelágio, como se o homem por si só pudesse se arrepender. O homem por si só, ele pode se arrepender? Não. É necessária a intervenção de Deus. Além disso, ele concedeu Jacob Armínio, a todas as pessoas a graça suficiente para capacitá-las a crer. Ele criou, porque isso não tem na Escritura, que Deus deu para todas as pessoas, quando nasce, a graça
para elas crerem. Elas crerem se elas quiserem, mas tem essa graça. Só que quando você vai na Bíblia, você não encontra textos que fundamentam isso. Essa é a chamada graça preveniente, é o termo que se usa. É a graça que Deus dá a todo ser humano para que ele escolha Jesus. Ele pode escolher ou rejeitar, mas não há participação humana. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama. E quando algum de nós um dia respondeu à salvação, crendo, sendo convertido, foi obra e milagre do Senhor nas nossas vidas. E o terceiro decreto de Deus, segundo Armino, é que ele predestina aqueles que sabem de antemão que crerão. Então não é Deus que determina a conversão de uma pessoa. A pessoa se converte se ela quiser ou não. Deus previu o futuro e aí por isso ele escolheu. Então quem que está no comando aqui? O homem ou Deus? Segundo Jacob Armino, é o homem. Na verdade, esse pensamento é base para outra doutrina terrível, chamada teísmo aberto, onde Deus, ele não sabe o que vai acontecer, ele prevê o que vai acontecer, e nem tudo ele consegue. Por exemplo, tsunami, matou muitos ali na Indonésia. Deus não sabia que ia acontecer aquela tsunami, porque se ele soubesse, ele não tinha deixado. Porque como é que Deus vai querer que tanta gente morra? Dessa vez Deus não previu que viria tsunami. Aí você pergunta, que Deus é esse que tem que prever o futuro e que ainda nem consegue prever completamente todas as coisas? É um Deus que não tem como confiar, né? Esse não é o nosso Deus. No século XVIII, John Wesley popularizou o arminianismo. Ele editou uma revista chamada The Arminian. John Wesley foi além de Armínio a enfatizar a ideia da graça preveniente ou universal. Essa graça universal é a base para qualquer ser humano do mundo, possibilitando que ele venha a se converter através da oferta de salvação pelo Senhor Jesus. É por isso que aqueles que são arminianos, eles pregam o evangelho de uma maneira, muitas vezes até agressiva e violenta, porque eles entendem que eu tenho que convencer essa pessoa a crer, porque depende dela crer, mas depende de Deus, depende do Senhor, fazer com que alguém creia ou não. Então para que evangelizar? É simples, porque Deus mandou. A gente não evangeliza para ter resultado humano de pessoas, nós evangelizamos para a glória de Deus. Nós vamos evangelizar sem saber quem vai se converter, e só vai se converter quem Deus quer que se converta. Jesus foi assim, com Jesus foi assim, quando ele pregou, com o apóstolo Paulo foi assim. Evangelizamos crendo naquilo que Deus mandou. Missões, do mesmo jeito. Por que nós vamos levar o evangelho aos povos perdidos? Como é que a gente sabe se eles vão crer? Não sabemos, é pela fé. Nós vamos porque Deus mandou, e vamos levar o evangelho aos perdidos. Depois desse aspecto histórico, tem alguns conceitos fundamentais do calvinismo para compreender a eleição. O primeiro deles é a incapacidade humana, que foi muito bem colocado aqui, né, devido à total depravação. Então, Efésios capítulo 2, verso 1, vamos ler novamente, rapidinho, diz assim, Efésios 2, verso 1. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí o verso 1. Então, se ele deu vida e você estava morto nos delitos e pecados, tem até uma musiquinha que na música é assim, pode o morto pedir ajuda? Né? Pode? Morreu. Então, como é que o morto vai crer? É óbvio que aqui é uma metáfora, né? É um morto espiritual. Ele não está doente espiritual, ele morreu. Quem deu vida foi Jesus, vivificou. Incapacidade humana, o homem incapaz de buscar a Deus para a salvação. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem traz as pessoas a Jesus é o Pai, óbvio, pelo ministério do Espírito Santo, e Deus vai ressuscitá-lo.
no último dia, vai ser salvo. Então ninguém vem se não for do querer de Deus. Então não pode, não sou eu que vou. Outro versículo importantíssimo, 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, que trata da incapacidade humana. Estamos vendo aqui um segundo tópico, as bases fundamentais, né, do calvinismo com relação à eleição. 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se o nosso pecado ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Perdão, eu li pecado, não foi? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, aqueles que não enxergam o evangelho foram cegos por Satanás, e não vão entender, está encoberto para eles e pronto, está encoberto. Aqueles que não vão crer, o evangelho ficou encoberto. Mesmo que seja pregado, ele entendeu. Ele ouviu e entendeu o evangelho. Mas a questão é que ele não quer. Por que ele não quer? Está encoberto. O Deus deste século cegou. A luz do evangelho não brilhou para aquela pessoa. Por que Deus não quis? Acabou. Por quê? Porque Deus é Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Quando Ele cria um ser livre para escolher, né, nesse sentido de seguir a Deus ou não, e ele escolhe, no caso de Adão, não seguir, foi uma escolha, ali foi sim o livre-arbítrio. Aí ele escolheu não seguir, por causa disso o pecado veio a todos os homens, e a única escolha que nós temos quando nascemos é pecar. Por isso o problema da humanidade não é político, não é a eleição que vai ter amanhã, não vai resolver o problema do Brasil, o problema não é econômico, o problema é o nosso pecado. E uma segunda base é a soberania divina. É o segundo conceito mais importante do calvinismo para entender a eleição. Soberania de Deus. E nós não é que nós não gostamos, é que nós não entendemos muito e não nos acostumamos com a soberania de Deus. Veja que no Antigo Testamento, o povo, e no Novo também, estão acostumados a receber o bem e o mal de Deus. Hoje, a gente não está acostumado a receber o mal de Deus. A gente não está. A gente nem cogita, por causa da nossa sociedade, da nossa cultura. Cultura hedonista, só alegria, só felicidade, só coisa boa. Deus só pode me dar coisa boa. Deus só pode fazer o que eu quero. Deus só tem que atender às minhas necessidades. E é a nossa cultura. Não estou dizendo que nós somos assim, mas dentro dessa cultura, acabamos aqui e acolá deslizando nesses ensinos. Mas quando Deus é soberano, temos que aprender a receber o bem e o mal que vem de Deus. Lá em Mateus capítulo 20, verso 13, aqui é uma parábola que ilustra a soberania de Deus. Olha Mateus 20, verso 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo um denário? Você lembra dessa parábola? Chega o Senhor, vai lá chamar pessoas para trabalhar lá na roça. Aí ele chega 5 da manhã. Você trabalha até às 5 da tarde por um denário? Trabalho. Pronto. Aí chega 10 da manhã para outro. Você trabalha até 5 da tarde lá no meu campo por um denário? Trabalho. Meio-dia. Você trabalha, aí vai, até 4 horas da tarde ele chama um para trabalhar 1 hora, de 4 às 5. Eu vou lhe dar um denário. Você trabalha? Trabalho. Aí o que veio primeiro achou que foi injustiça. Como é que pode, né? Eu trabalhei o dia todo, ganhei o denário, e chegou agora no final da tarde e ganhou um denário? Aí a resposta é, verso 14: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Deus faz o que Ele quer com o que é dele. A salvação Ele dá para quem Ele quer. Pronto, é simples. Então, esse pensamento, para o ser humano, é muito difícil. Até para os crentes convertidos, já alguns têm muita dificuldade, porque tem o humano, o humanismo, aquela ideia da valorização da humanidade. A humanidade, irmãos, é de Deus. Se Deus quisesse, Adão pecou, ele matava Adão ali, e Eva, e ele fazia uma outra humanidade. Ele é o Senhor.
Se ele quisesse, não haveria salvação. Todos os descendentes de Adão iriam para o inferno. Porque, como o pastor colocou, um crime, o pecado é um crime e leva a uma condenação eterna. Então, temos que entender a eleição como graça de Deus, porque o Senhor soberano escolheu alguns que Ele quis. Porque são bons? Não. Porque são religiosos? Não. Porque são aplicados? Não. Porque Ele quis, pela vontade dEle, e pronto, é como a Bíblia ensina. Lá em Romanos 9, capítulo 20 e 21, ainda fala da soberania divina com relação à eleição, quando lemos assim, Romanos 9, 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, por que me fizeste assim? Nós não podemos perguntar isso para Deus. Senhor, por que eu só tenho 1,70 m? Senhor, por que o meu cabelo não é assim? Senhor, por que o meu nariz é estranho? Eu não posso, foi Deus que me fez assim, Ele quis assim. Eu tenho que adorar a Deus pelo que sou, né? O que eu posso fazer é dieta, fora isso, nada mais, né? Mas, olha o detalhe, vasos para honra e outros para desonra. Os que vão ser convertidos e os que não vão. Deus, Ele que fez, Ele que criou tudo do jeito que Ele quis. E nós temos que entender isso. A eleição é a escolha que Deus faz de certas pessoas para demonstrar seu favor especial. É um favor especial, é uma graça especial para alguns. Se você realmente creu no Senhor Jesus, essa graça é para você. E o seu valor como pessoa é ter crido em Jesus. Não é o seu diploma, não é o seu dinheiro, não é a sua beleza, não é a sua habilidade nem a sua inteligência. Esse não é o seu valor. Esse é o nosso problema. Por isso que pecamos muito. O nosso valor é Jesus ter nos atingido e nos alcançado, termos crido nele. Isso é o nosso valor. Pensando nisso, toda a minha vida é direcionada para o Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida, e para a obra dele, que é a sua igreja. Na sua agenda, você não pode esquecer disso. Sempre a obra do Senhor tem que estar em primeiro lugar. A família é obra do Senhor, óbvio, né? E o trabalho não deixa de ser um ministério para Deus também, mas a igreja é o corpo de Cristo. Padecemos muito porque não entendemos essas verdades como deveriam. Vários textos que falam sobre a eleição para a vida eterna. Efésios capítulo 1, verso 4. Vamos ver quantos textos falam sobre a vida eterna. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é o bem-querer, né? Segundo a sua boa vontade, porque ele quis. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus não viu quem ia crer e escolheu. Não é o que o versículo está dizendo, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. João 15, 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Esse aqui é muito claro. Eu não entendo como é que as pessoas não entendem esse versículo. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Isso é Jesus falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, foi Jesus que escolheu os discípulos, da mesma forma nós hoje, Jesus nos escolheu para quê? Para dar fruto. Então o crente ele é salvo para servir na obra de Deus, de alguma maneira, dê fruto. Dar fruto não é só evangelizar e trazer almas para Cristo, também, mas tem várias outras formas de fruto. Adorar a Deus é um fruto, estudar a palavra, ensinar a palavra, amar o irmão, são frutos. E nós temos que produzir esses frutos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, verso 65. João 6, 65. E prosseguiu:
Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não tem como ir a Jesus se o Pai não conceder, se o Pai não levar. E João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E Atos 13,48, são as principais passagens, porque são várias. Atos 13,48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Ponto. Né? Não, o versículo continua. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só creram os que foram destinados para a vida eterna. Você vai pregar o evangelho, só vão crer os que Deus escolheu. Não vão crer os outros. Isso não deve nos frustrar. Às vezes você vai para o evangelismo, ninguém se converteu, você volta triste. Não, nós pregamos o evangelho para a glória de Deus, para anunciar para as pessoas que não têm Cristo, que existe um Deus maravilhoso, todo-poderoso, e que viver com esse Deus é felicidade. Essa é a felicidade. E no meio dessa conversa, desse anúncio das novas de salvação, alguns vão crer. Espontaneamente, não por constrangimento. Óbvio que na mensagem entra a pregação sobre condenação, sobre inferno, tudo isso entra no evangelismo, claro. Então, outros textos ainda, Romanos 9, verso 15. Esse é muito claro, Romanos 9, verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E o contexto aqui era salvação. Então não depende de quem quer Deus, porque ninguém quer Deus. Não depende de quem busca Deus, de quem corre. Não, depende de Deus querer usar a sua misericórdia. E Ele vai usar para quem Ele quiser. A eleição não está baseada em mérito algum de pessoa eleita, nem na presciência de que o indivíduo vai crer no futuro. Não. A eleição é baseada somente na escolha de Deus. Pronto, Deus escolheu, ele vai se converter. É possível uma pessoa que Deus escolheu não se converter? Não. A gente não vai ver muito isso aqui pelo nosso tempo, mas a chamada de Deus é eficaz. Quando chega o evangelho naquele que vai crer, ele vai crer no tempo que Deus determinou, na hora certa, no momento certo, no minuto, segundo exato, vai crer, porque é obra de Deus, é milagre do Senhor. A eleição é eficaz, a eleição é desde a eternidade, ela é incondicional, não depende da condição humana, mas depende de Deus escolher. A eleição é imutável, Deus não muda de ideia. Escolheu aqui o Carlos José, amanhã não escolhe mais, não tem isso. Escolheu, está escolhido, é salvo. Por isso que não existe a perda da salvação dentro da doutrina da Escritura. A eleição é imutável. Então, estes são os principais aspectos com relação à eleição. E o arminianismo, ele vai contra alguns destes aspectos. E qual o problema desse ensino do arminianismo? É porque ele faz com que o homem acredite que ele participe em alguma medida na salvação. Nós ainda vamos observar os outros tópicos com relação aos 5 pontos chamados pontos do calvinismo, como a expiação limitada. Todos são uma lógica bíblica. Esses versículos você deve marcar para relê-los novamente. E amanhã nós estaremos observando a expiação limitada e a irresistível graça. E a expiação limitada, ela completa algo do que nós falamos hoje um pouco sobre a eleição incondicional. E tudo isso serve para, na prática, orientar as nossas ações. Então, quando você vier cantar para Deus, você tem que lembrar dessa doutrina. Você canta com toda alegria, com toda vontade, não pelo que você está passando na vida. Você pode estar passando por muitos problemas, mas o Senhor que me escolheu, sem eu merecer, Ele merece o melhor de mim naquele cântico. Ele merece o melhor de mim no serviço dEle. Ele merece
mais do que eu posso dar, mas o que eu posso dar é ser um profissional honesto que agrada a Deus. Ele merece que eu seja uma pessoa que leve o evangelho aos perdidos. O Senhor merece tudo isso, não porque eu vou ganhar salvação, não porque se eu deixar de fazer eu perco a salvação, não porque eu vou ganhar mérito com alguém e um dia posso chegar até a ser uma pessoa sem pecado, não, continuarei sendo pecador, mas por causa de tudo que o Senhor fez ao me escolher. Jesus morreu na cruz para carregar a condenação do nosso pecado, mas só é beneficiado com o tamanho sacrifício aqueles que Deus escolheu. Louvado seja Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Quantos outros aí ainda precisam ouvir do Evangelho para a glória de Deus? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos esta doutrina bíblica de modo eficaz. Senhor, só temos que te agradecer pela tua graça e misericórdia, por esse tempo aqui juntos, para estudar a tua Escritura, mesmo assuntos um pouco mais complexos, mas com a necessidade de nos aprofundarmos no ensino da tua palavra. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Isso não nos faz melhores do que ninguém, mas nos faz gratos, nos faz servos prontos, ó Pai, para te adorar em tudo, para te servir em tudo, para entregar verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a viver segundo o teu querer. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.